Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma das nossas aulas do Movimento Aprender. Hoje é a aula de número 2, ok? Se você está realizando as atividades juntamente comigo, então hoje é dia 16 de março, terça-feira. As atividades previstas para a aula de hoje, olha só, estão aqui, ó, na sua rotina de estudos, que está lá no seu material impresso na primeira página. Você vai observar que hoje, terça-feira, dia 16 de 3 de 2021, nós teremos atividades de matemática. Então, se você ainda não pegou o seu material, corre lá, providencie o seu material rapidinho, que nós já vamos começar a nossa aula, ok? Lembrando que nossas atividades de hoje, elas estão nas páginas 3, 4, 5 e 6 do seu material impresso, ok? Então, observe aí se você está com o material, ó, direitinho em mãos. Esta é a carinha da nossa atividade de hoje, de terça-feira, 16 de 3 de 2021. Vamos lá? Estaremos trabalhando hoje com algumas situações problemas e nós vamos prestar muita atenção no enunciado para observar as informações mais importantes para realizarmos os cálculos. Combinado, gente? Então, olha só, essas situações problema, ó, tem até a fonte se você quiser pesquisar na internet, mas não adianta pesquisar a resposta porque lá nós não vamos encontrar as respostas, apenas as situações problema, certo? Vamos lá. Na questão de número 1, diz o seguinte: Carlos tem uma semana para ler um livro de 208 páginas inteiro. Então, o livro que ele está lendo, ele tem no total 208 páginas. Ele começou a ler o livro na segunda-feira. De segunda-feira até sábado, ele leu 30 páginas por dia. Então, olha só, eu tenho várias informações importantes. Eu tenho que o livro tem 208 páginas. Eu tenho que ele começou a ler o livro na segunda-feira e que de segunda-feira até no sábado ele leu 30 páginas por dia. Então, a primeira coisa a fazer, olha só, é o cálculo. Quantas páginas Carlos deverá ler no domingo para terminar a leitura do livro? Ué, mas peraí. Primeiro vamos resolver as primeiras operações. Então, de segunda-feira até sábado. Então, vamos contar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. São 6 dias. Se ele leu 30 páginas por dia, eu vou fazer um cálculo de multiplicação. 30 vezes 6, ou 6 vezes 30. Se eu observar lá na tabuada do 6, quantas vezes 6 que dá 30? Observa lá. 6 vezes 5. Então, 5 dias na semana, 6 vezes 5, 30. E se eu multiplicar 30 vezes 6, eu tenho quantas páginas, pessoal? 180 páginas. Se o livro no total tem 208 páginas, qual cálculo eu vou fazer? O total de páginas, que é o 208 páginas, menos o total de páginas que deu nos 6 dias que nós já descobrimos, que foi 180, né, pessoal? Então, façam aí. Então, nessa questão, vocês deverão fazer 2 cálculos, ok? Um cálculo de multiplicação e depois um cálculo de subtração, para descobrir quantas páginas ainda estão faltando para ele terminar de ler o livro. Então, ele só tem o domingo para terminar. Será que ele vai ler na letra A 18 páginas? Ou na letra B 20 páginas? Na letra C 28 páginas? Na letra D 38 páginas? Ou na letra E 40 páginas? Respondam aí, pessoal. Agora nós vamos para a questão de número 2. Eu tenho aqui uma sequência de números. Vamos ler?
5, 50, 500, 5.000 e 50.000. Então, observe, vamos ler novamente. 5, 50, 500, 5.000 e 50.000. Continuando, qual o resultado da soma de todos os números dessa sequência? Você pode usar duas estratégias. Ou você pode fazer o cálculo começando do número maior para o número menor, um embaixo do outro, ou você pode usar uma estratégia chamada cálculo mental, onde você vai somando, ó, aqui na sua mente, ok? 50.000 mais 5.000 eu tenho? Isso. Agora continua. Deu 55.000 mais 500, eu tenho aqui na sua mente. Aí eu tenho 55.500 mais 50. Quanto eu tenho? Pensa aí na sua mente. Aí, por último, eu tenho 55.550 mais 5. Pensa aí. Não vou dar a resposta, vocês vão assinalar. E aí, o que você somou aí na sua mente deu? Letra A, 25.000. Letra B, 25.555. Letra C, 55.550. Letra D, 55.500. E na letra E, 55.555. Se vocês prestarem bastante atenção, todas as alternativas aqui, elas foram colocadas propositalmente, né? Porque se você não fizer os cálculos corretos, você pode colocar qualquer uma delas e achar que está certa. Mas, na verdade, não, é só uma pegadinha, ok? Então, prestem muita atenção nessa atividade. Vamos para a próxima atividade? Há um tempinho para quem vai responder, mas nós já fizemos o cálculo mental. Vamos lá? Questão de número 3. Essa aqui também dá para a gente fazer mentalmente, mas a professora trouxe o cálculo para mostrar para vocês. Observe a operação que está na lousa abaixo. Então, eu tenho aqui uma lousinha, olha só. Alguém apagou um número sem querer. Às vezes acontece, né? A professora está escrevendo lá na lousa e alguém passa sem querer e apaga um número ou uma palavra. Mas aqui tem uma pergunta. Qual número está faltando para a operação ficar correta? Então, você pode fazer mentalmente, ó, como eu vou ensinar vocês agora, ou vocês podem fazer um cálculo que a professora vai mostrar. Vamos lá? Na letra A, o número 0. Então, se você colocar o 0 aqui, 8 mais 0 vai dar 1? Não. Na letra B, 1. 8 mais 1. Aliás, 8 não, né? 5 mais 7 eu tenho 12, sob 1 aqui. 8 mais 1 dá 9, mais 1 dá 10. Está correto aqui? Letra C. Se eu colocar o número 2 aqui, né? Então, eu fico com 227. Será que eu tenho esse resultado aqui? Letra D. O número 3. Será que se eu colocar o número 3 aqui, eu vou chegar nesse resultado fazendo a conta? E na letra E, será que se eu colocar o número 4 aqui, será que eu chego no neste mesmo resultado? Então, vocês podem fazer desta forma, como eu expliquei agora, né? Que é fazendo o cálculo mentalmente. Ou vocês também podem fazer, olha só, através da operação inversa. Como se chama esse sinalzinho matemático aqui? Sinal de mais, ele indica soma. Qual é o contrário da operação de adição, que seria a conta de mais? Isso, quem respondeu subtração, respondeu, ó, corretamente, pessoal. Então, quando eu quero fazer a operação inversa, eu começo pelo resultado, aí eu vou colocar o sinal de matemático. Se aqui é sinal de mais, eu vou colocar o sinal de menos. E aí, para ficar mais fácil, eu utilizei, olha só, o número maior aqui da minha soma, porque aqui o outro número está faltando, né, pessoal? Então, minha conta ficou assim, 1.212 menos 911.
85. Começando aqui da unidade, 2, dá para tirar 5? 2 camisetas dá para distribuir para 5 alunos? Não, né, pessoal? Então, eu tenho que chamar o meu vizinho ali, que é o 1, e pedir emprestado. E aqui onde tinha 1, fica com 0. Agora, eu tenho 12. 12 menos 5. Quanto dá 12 menos 5? Eu posso colocar, olha só, o 5 na cabeça até chegar no 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quanto deu? 7. Muito bem. Próxima casa, a casa das dezenas. 0. Dá para tirar 8? Se eu não tenho nenhuma camiseta, eu consigo distribuir para 8 alunos? Não, né, pessoal? Então, chamo lá na sala da outra professora, peço emprestado para ela, olha só. Tinha 2, agora vale 1. E aqui pediu emprestado, agora tenho 10. 10 menos 8 é igual a 2. Próxima casa, a casa da centena. Uma camiseta dá para distribuir para 9 alunos? Não dá, né, pessoal? Então, não dá para tirar 9. Então, eu bato lá na porta da professora do lado, peço emprestado para ela, olha só. Ela tinha uma, agora ficou com nenhuma, e essa uma que ela me emprestou agora vale 10. Então, eu tenho 11. 11 menos 9, pode colocar o 9 aí até chegar no 11, eu tenho 2. E aqui eu tenho o 0, né? Porque 0 menos 0, 0. Qual foi o resultado da minha conta? 227. E aí, qual é o número que está faltando aqui, pessoal? Alternativa A, 0. Alternativa B, 1. Alternativa C, 2. Alternativa D, 3. Ou alternativa E, 4. Observe que este resultado é o mesmo número, ó, que estaria aqui, ó, na segunda parcela, ok? Vamos para a próxima questão? Leia a fala da menina. Palíndromo é um número que representa a mesma quantidade quando lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Como assim, professora? Veja o exemplo de um número palíndromo. Eu tenho aqui, ó, 232. E se eu ler da direita para a esquerda? Eu tenho 232. Então, olha só, eu tenho o mesmo valor, independente se eu começar da direita ou da esquerda. Olha só que interessante. Muito bacana, né, pessoal? Agora pense e responda. Qual dos números abaixo também é palíndromo? Então, olha só, qual desses números que eu consigo ler tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, e eu tenho o mesmo número? Letra A, 1223. Letra B, 2772. Letra C, 3423. Letra D, 4.321. Letra E, 1.234. Pessoal, uma dica. Comecem lendo, ó. Vamos lendo aqui, ó, da direita para a esquerda. Ó, 1.234 é a mesma coisa que 4.321? Pensa bem. Ó, aqui é o contrário. 4.321 é a mesma coisa que 1.234? Não. Então, essas duas alternativas nós vimos que não. Agora restaram outras 3 alternativas. Então, qual dessas 3 aqui alternativas que você lendo tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a direita é o mesmo número? Isso. Se você já colocou a resposta, nós vamos para a próxima questão. Essa questão, nós vamos trabalhar com gráfico, certo, pessoal? Esse gráfico é um gráfico de colunas, ok? Então, nós vemos aqui no enunciado que uma pizzaria abre todos os dias da semana. Vamos relembrar os dias da semana? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Quantos dias? 7 dias. Nós trabalhamos na semana
passada, nós trabalhamos a respeito dos dias da semana, várias medidas de tempo. Então, lembre-se, 7 dias da semana, ok? O gráfico a seguir mostra a quantidade de pizzas entregues em uma semana de funcionamento. Então, eu tenho aqui, ó, os 7 dias da semana, quantas pizzas foram entregues em cada um dos dias. Na segunda-feira, foram 20 pizzas. Na terça, 10 pizzas. Na quarta, 30 pizzas. Na quinta, 40 pizzas. E olha aqui, ó, final de semana, quando mais vendeu. Na sexta-feira, 400 pizzas. Olha só na sexta vendeu 10 vezes mais que na quinta. No sábado, 520 pizzas. E no domingo, 420 pizzas. Este é o gráfico que vocês têm aí no material de vocês. Possivelmente não está colorido, mas você consegue observar todas essas quantidades, ok? Então, na primeira questão, qual o total de pizzas entregue nessa semana? Gente, para saber o total de pizzas, eu preciso fazer o quê, pessoal? Para somar o total. Pensem aí. 7 dias da semana, as quantidades que foram vendidas, olha, em cada um dos dias da semana, o que eu vou fazer? Qual é o cálculo que eu preciso fazer para juntar todas essas quantidades para descobrir o total? Depois que eu fiz esse cálculo, ou vários cálculos, depende da estratégia que você vai utilizar, porque você pode calcular de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, independente da forma que você usar para calcular. Pode até mesmo ser cálculo mental, porque você pode observar os números e ir calculando mentalmente, que é muito fácil. Por exemplo, 20 mais 10, 30, mais 30, 60, mais 40, 100. Então, eu sei que de segunda até quinta vendeu 100. 100 mais 400. Depois, o resultado, mais 520. Depois, o resultado, mais 420. Então, podemos fazer através do cálculo mental ou podemos também fazer o cálculo, fazer a conta escrita aí no seu material, certo? Depois que você fez os cálculos e você descobriu quantas pizzas foram entregues na semana toda, você vai assinalar. Se foram 520 pizzas, você vai marcar a letra A. Se foram 1.340 pizzas, a letra B. Se o seu resultado for 1.440 pizzas, você vai assinalar a letra C. Se o seu resultado for 1.480 pizzas, você vai marcar a letra D. Agora, se nas suas contas ou na sua conta deu 2.080, você assinale a letra E, ok? Um tempinho para quem não fez ainda os cálculos, mas você pode pausar o vídeo para continuar a sua atividade. Vamos lá? O gráfico aqui, ó. Então, como a professora já acabou de explicar, você vai fazer a soma, olha só, das entregas dos 7 dias da semana. Olha lá os valores, como nós já falamos. Número 6. A escala do gráfico está. Peraí. O que quer dizer escala? Escala é esta parte que nós temos aqui, ó, ao lado do gráfico, certo? Então, todos os gráficos, eles costumam ter uma escala, ou seja, cada espaço que nós temos ali no gráfico, ele representa uma certa quantidade. Porque se nós fôssemos fazendo esse gráfico aqui, um por um, já pensou? Do 1 até o 100, 100 risquinhos aqui? E depois, até chegar lá nos 600, nós íamos ter que escrever muito. E ficaria difícil também a visualização. Por isso foram criadas as escalas, que elas são importantes para facilitar a nossa compreensão dos gráficos. Então, eu tenho aqui as alternativas. Observando a escala que está lá no seu gráfico, olha aqui, ó, começou no 100, aliás, no 0. Aí depois foi para o 100, depois para o 200, para o 300, para o 400, para o 500 e para os 600. Qual que é o intervalo entre cada um dos números? Letra A, de 1 em 1.
Letra B, de 5 em 5. Letra C, de 10 em 10, é o intervalo? Letra D, de 50 em 50? Ou letra E, de 100 em 100? Pensa bem aí, pessoal. Qual é o intervalo entre cada um dos números que está aí no seu gráfico, ou seja, os números da sua escala? Então, observe aí, qual que é o intervalo entre cada um desses números? Ó, do 0 até chegar no 100, do 100 até chegar no 200. Qual é o intervalo? Vocês vão anotar a resposta, ok? Próxima questão, questão número 7. Qual é o primeiro dia útil da semana? Quando nós falamos em dia útil da semana, é o dia que começa a semana comercial, ou seja, se nós observarmos o funcionamento do comércio, o funcionamento dos bancos, que dia da semana que inicia esse funcionamento? Normalmente é na segunda-feira? Só um minutinho. E aí, pessoal, observando aqui os dias as alternativas. Letra A, esse dia útil, ele é a segunda-feira, o primeiro dia útil da semana? Letra B, é o domingo? Domingo, normalmente, os bancos funcionam, o comércio está todo aberto, funcionando. Nós sabemos que em algumas épocas do ano, aos domingos e aos sábados, o comércio funciona. Normalmente no final do ano, né? Véspera de Natal, normalmente funciona aos domingos, mas isso não é algo que é corriqueiro, tá? Então, domingo é o primeiro dia da semana, mas ele não é o primeiro dia útil, ok? Letra C, é o sábado? Letra D, é a quarta-feira ou letra E, é a terça-feira? Então, o primeiro dia útil da semana, qual das alternativas será, pessoal? Número 8. Qual dia da semana vendeu menos pizzas? Nós falamos lá no comecinho, olha só, lá no comecinho da nossa atividade, nós falamos qual foi o dia, nós analisamos o gráfico, olha só, e nós observamos. Qual dia da semana que vendeu, olha só, menos pizzas? Então, eu tenho aqui, ó, o dia que vendeu mais pizza, ó, vendeu 520 pizzas. E qual foi o dia que vendeu a menor quantidade de pizzas? Observou aí no seu gráfico? Então, vamos responder. Letra A, foi na segunda-feira? Letra B, foi na quarta-feira? Letra C, foi na sexta-feira? Letra D, foi na terça-feira? Ou letra E, foi no sábado? Qual dia da semana vendeu menos pizzas? Ó, o sábado nós vimos aqui que foi o dia que vendeu mais pizzas. Então, prestem atenção na hora de responder. Essa aqui é moleza, hein, pessoal? Só observar o gráfico. Nenhum cálculo eu preciso fazer. Vamos para a última questão? No sábado, a pizzaria entregou 520 pizzas, que já está destacada aqui, ó, 520 pizzas. E na quinta-feira, 40 pizzas. Então, se eu voltar lá no meu gráfico, eu vou ver que aqui na quinta-feira foram vendidas apenas 40 pizzas. Quantas pizzas a mais foram entregues no sábado? Então, olha só, eu quero saber aqui qual foi a diferença da quantidade de pizzas que foram entregues no sábado e na quinta-feira. Então, eu tenho aqui, ó, 5 alternativas. Na letra A, foram entregues 450 pizzas a mais, ou seja, a mais dos 40, do 40 até chegar no 520 pizzas. A diferença. Então, no sábado foram entregues 450 pizzas a mais. Letra B, foram entregues 400 pizzas a mais. Letra C, foram entregues 380 pizzas a mais. Letra D, foram entregues 480 pizzas a mais? Ou letra E, foram entregues 490 pizzas a mais? Então, olha só, na minha situação problema, eu tenho dois números importantes, que é a quantidade de pizzas que foram vendidas no sábado e a quantidade de pizzas que foram vendidas na quinta-feira. Fazendo um cálculo, olha só, a quantidade do sábado
menos a quantidade da quinta-feira. Toda vez que nós procuramos a diferença, eu quero saber a diferença de uma quantidade, significa que a minha operação ela vai ser uma subtração, uma conta de menos. Então, começando aqui, 0 menos 0, eu tenho 0. 2 menos 4. Duas camisetas eu consigo distribuir para 4 alunos? Claro que não, né, pessoal? Preciso pedir ali emprestado para o meu vizinho. O vizinho tinha 5, continua com 4. E esse 1 aqui, ele passa a valer uma dezena. Então, eu tenho 10 mais 2, eu tenho 12. 12 menos 4, nós vemos 8, isso mesmo. E aqui, eu tenho 4 na casa da centena e eu não tenho nada, eu tenho 0. Então, 4 tira 0, continuo com 4. Então, pessoal, essa é a diferença entre a quantidade de pizzas que foram vendidas no sábado e na quinta-feira. Então, assinalem aí, ó, qual é a alternativa correta. É a alternativa A, é a alternativa B, a alternativa C, a alternativa D ou a alternativa E. Prestem muita atenção na hora de realizar os cálculos, ok? E eu quero desejar a vocês um excelente dia. Não esqueçam de se inscrever lá no canal e ativar o sininho para receber todas as aulas. E não se esqueça, fiquem em casa tomando todos os cuidados que em breve nós estaremos juntos, tá ok? Um beijo. Um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau, gente.